Olá, tudo bom? Vamos então para mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre preposição. Preposição, ela está inserida, ela é uma das 10 classes gramaticais. Eu já havia falado isso com vocês, tá? Então, nós temos 10 classes gramaticais. Sempre, aos pouquinhos, nós teremos que ver uma por uma, tá? Então, é assim. Para eu estar ensinando para vocês agora as preposições, com certeza vocês já viram os substantivos, que são nomes dados às coisas, vocês já viram os... Cadê? Adjetivos, as características, né? O numeral e viram o artigo, tá certo? Então agora veremos as preposições. Não é difícil, fiquem tranquilos. Vai ser mega rapidinho, certo? Então vamos lá. O que é preposição? Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Vamos lá, vamos explicar. Preposição, ela está no meio de uma palavrinha e de outra. Ligando esses dois termos, ligando essas duas palavrinhas. São palavras pequenas. São poucas as palavras, tá? Algumas nós podemos classificá-las, certo? Que nós também veremos nessa aula. Vamos lá? Olhem só um exemplo para vocês. Bem simples. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Olhem só, gente. Os amigos de João. Esse de aqui é uma preposição. Essa preposição ela está ligando a palavra amigos e João. Olhem aqui, modo de vestir. O de, coincidentemente eu tenho o de e o de aqui, né? Mas é só uma coincidência. Está ligando a palavra modo e a palavra vestir. Vocês estão vendo como é mega fácil? Ok? Outro exemplo para vocês. Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Ela esperou com entusiasmo. Esperou com entusiasmo. O com é uma preposição. Ela está ligando a palavrinha esperou e entusiasmo. Fechou? Agora é o seguinte. Para ser mais fácil ainda, eu vou dar para vocês as preposições, tá? Se nós estivéssemos dentro da aula, dentro da sala de aula, né? Eu iria pedir para vocês decorarem. Uma das poucas coisas que eu peço para o aluno decorar é as preposições, tá? Se vocês quiserem procurar até aqui na internet, no YouTube eu já olhei, e tem algumas musiquinhas para ficar mais fácil, né? Para o aluno conseguir decorar. Então, olha só. A ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. É difícil? Não, né? Fechar o olhinho e dizer a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Não é difícil, né? É mega fácil. Eu espero que vocês façam isso em casa, que é divertido, tá? E não é difícil. Bem legal. Vamos lá? Olhem só, gente, o poder que a preposição ela tem. O que acontece com a preposição? Muitas das vezes, erroneamente, as pessoas colocam ela errado, ou deixam de colocar ou colocam sem precisar. Olhem só então alguns exemplos que eu estou passando para vocês. Entrar de sócio, ninguém entra de sócio. Quando se entra em uma sociedade, então entrar como sócio. Deu para entender então a diferença entre um e outro? Então aqui está errado, não existe dessa maneira. Estamos de greve. Não, nós não estamos de greve, nós estamos em greve, tá? Evite de falar isso. Gente, evite de falar isso. Não existe essa preposição antes ali do falar. Então, evite falar isso. Namora com a vizinha. Quem namora, namora a ou namora o. Ninguém namora com. Não existe. Então, namora a vizinha.
Para quem você votou? Para quem você votou? Não. Em quem você votou? É em quem? É uma pessoa. Vou torcer para o Brasil. Vou torcer pelo Brasil. Quem torce, torce pelo, né? Pelo time, pelo estado. Veio de a pé. Chega a doer os ouvidos. Não dá certo, tá? Veio de a pé. Não. Veio a pé. E algumas pessoas ainda colocam a crase aqui. Vixe, falei de crase. Não deveria falar para vocês agora a crase. Daqui a pouquinho eu já falo para vocês o que é a crase, tá? Vou falar daqui a pouquinho, agora não. Então, veio a pé. Prefiro bolo do que pão. Professora, o que está escrito errado aqui nessa frase? Pois é. É a tal da linguagem coloquial, né? Ah, mas eu sempre falei assim. Sempre falou assim, mas está errado. Então, na verdade, não é prefiro bolo do que pão. Esse do que não existe. Ele está errado. Qual é o certo? Prefiro bolo a pão, porque quem prefere, prefere a. Então, é a pão. Fechou? Vou no Banco Central. Ninguém vai no Banco Central, ninguém vai no banheiro, ninguém vai no quarto. O certo é vou ao Banco Central, vou ao cinema, vou ao shopping, vou ao banheiro. A partir de hoje, vocês estão proibidos de falar vou no banheiro. Não é vou no banheiro, é vou ao banheiro. Tá bom? Me prometam? Desobedeceu o pai. Quem desobedece, desobedece a. Então, desobedeceu ao pai e não o pai. Certo? Fiquem aqui com essas dicas aqui que vai ser show. Esse tipo de relação é considerado uma conexão, em que os conectivos, o que são esses conectivos? As preposições. Quando nós falamos em conectivos, um dos conectivos é a preposição. Conecta, liga, tá? Cumprem a função de ligar elementos, ligar palavras. A preposição é um desses conectivos e se presta a ligar palavras entre si num processo de subordinação denominado regência. Falei bonito agora e falei difícil. Vocês não estão preparados agora em que eu explique para vocês o que é subordinação e o que é regência. Mas existem algumas palavrinhas, exemplo ali daquele anterior, quem desobedece ou quem obedece, obedece a. Aquilo é uma regência. Existe até umas tabelas que nós podemos ver, mas no momento eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, não agora, tá? Mais pra frente a gente vai conversar sobre regência, tá bom? Classificação das preposições. Então, olha só, as preposições podem ser divididas em dois grupos. Então, eu tenho as essenciais e as acidentais. O que são as essenciais? Aquela tabelinha que eu passei para vocês antes. As essenciais, então, elas são aquela a, ante, até, após, com, contra, dd, são as essenciais. Elas não mudam, elas são preposições. O que são acidentais? A própria palavra já diz o que ela é acidental. Lembram que eu falei lá no comecinho para vocês que nós temos 10 classes gramaticais? Então, seria mega fácil se eu dissesse assim, que a palavra, meu nome, Fernanda, que a palavra Fernanda pertencesse à classe gramatical substantivo. Mas existem palavras que elas podem ser esta classe gramatical e esta classe. E é isso que acontece com essas acidentais. Essas palavrinhas acidentais, essas preposições, que são classificadas como preposições acidentais, elas podem ser preposições, mas em alguns momentos podem não ser preposições, tá? Aqui, ó, afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto. Então, essas palavras aqui, a classificação dela é como acidentais, tá bom? Fechou? Veja bem,
classificação, essenciais e acidentais, tá certo? A hora das refeições é sagrada. Qual é a minha preposição aqui nesta frase? Das. O das é a preposição. Para aí, professora. Para aí, que eu não entendi nada. Porque a professora mostrou uma tabelinha, há um minuto atrás, onde tinha o a, ante, até, após, com, contra, de, desde. E aí vai bolinhas, né? Não tem o das. Realmente, não tem o das. Aí, eu vou explicar para vocês essa partezinha. O das nada mais é do que aquele de lá das preposições essenciais. Lembra do de? Então, é o de mais o as. O que é esse as? É o artigo. Lembra da aula de artigo? Qualquer coisa volta aqui, porque o artigo é mega fácil. Artigos são pouquíssimos artigos, né, que eu tenho. É o a, as, o, os, uma, uns, umas. São esses os meus artigos. Então, o que é isso aqui? É o de da minha preposição mais o as do meu artigo, que deu das. Ai, professora, complicou? Calma, não complicou. Deixa eu mostrar para vocês como é mega fácil. São poucas também, tá? Olha aqui o de. Com o meu de eu tenho essas contrações. Olha só, de mais o, do. De mais ele, dele. De mais este, deste. Na aula eu vou mandar para vocês este slide, e vocês irão copiar essa tabelinha, tá certo? Tá? Mega fácil, com a preposição em, com a preposição por e com a preposição a. Então, eu tenho essas contrações. Olha só, o em mais aquele deu naquele, tá? Fechou? Qualquer coisa dá um print aí, tá? Vamos lá, então. Ah, só um pouquinho. Lembra que eu comentei com vocês aí, um minutinho atrás, sobre a palavrinha crase? Pois é, a crase apareceu aqui novamente. Olha o ato. Vou explicar aqui para vocês o que isso significa. Eu tenho a, ante, até, após, dentro das minhas preposições eu tenho a, ok? E lá no meu artigo eu também tenho a. Então, quando aparece o a mais a, eu não vou escrever dentro da minha frase, vou à praia. Eu não posso botar os dois a. Mas o que eu posso fazer? Eu posso juntar os dois. Eu posso fundir os dois. Então, esses dois a deu esse a craseado. Esse a craseado é esse acentinho virado do outro lado. Não é o mesmo acentinho agudo da palavra sofá, da palavra café. Não é o mesmo acento. Então, é esse acentinho virado para lá. Eu tenho certeza que vocês já viram muito esse acentinho e, né, não tivemos a oportunidade de ensiná-los, mas nós vamos aprender. Calma, calma, certo? A crase, ela tá aqui, ó, só nessas duas aqui. Eu também tenho no aquele e aquela, mas aí é uma outra história, tá? Então, eu tenho o a e o as. Vamos lá? Tipos e exemplos de preposições. Então, eu tenho a preposição de lugar. De lugar é o que é? O navio veio de São Paulo. Então, essa palavrinha, esse de, tá ligando a palavra veio de São Paulo. E qual é a intenção? Qual é o tipo de preposição? Dizer que é de lugar. Olhem só, preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Qual é o modo? Modo fila. Preposição de tempo, por 2 anos, esse por 2 anos, tempo também. Distância, a 5 quilômetros, esse a então é de distância. De causa, com a seca, qual é a causa? A seca. De instrumento, instrumento mesmo, ele cortou a árvore com o machado, esse com está mostrando o instrumento que é com o machado. Finalidade, a praça foi enfeitada para a festa. É uma finalidade. Para que a praça foi enfeitada? Para a festa. Tá certo?
Na língua cotidiana, falada ou escrita, aparecem as reduções pra, chega a doer meus ouvidos, o pra, e o pro. Essas palavras não pedem acento, já que se trata de palavras átonas. Por exemplo, este é um país que vai para frente. Gente, agora uma pausa aqui, neste pequeno momento, que eu quero falar da palavra pra e pro. A palavra pra e a palavra pro não existe. Ela não existe. Se você quiser falar informalmente com um amigo, com um vizinho, fale, mas não escreva, tá? A palavra pra e a palavra pro, ela não existe. Mas a palavra pra e pro, ela é uma redução da palavra para. Então, o que você vai escrever? Para e o para o. É isso que você vai escrever. Agora, se você quiser falar, né, com seus amigos, com seus colegas, no cotidiano, fique tranquilos. Agora, para escrever, jamais. Tem até um videozinho na internet que eu vou procurar e vou passar agora aqui para vocês. Olha aqui. Mostrar. Você pega uma frase normal, você aprende na escola, gramaticalmente correta, eu vou para a praia, e aí vocês começam a dar cupim na língua. Olha lá. Eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia, 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 vou para a praia. Calma, não acabou não. Vai para onde? Vou para a praia. Daí, gostaram do videozinho? Deu para rir? Pequenininho, mas deu para rir, né? Pois é isso, cupim na língua. Bem isso que anda acontecendo, tá? Não usem nem o pra e não usem nem o pro. Como aqui mesmo está mostrando, na língua cotidiana. Fechou? Gente, lembram ali da crase que eu comentei para vocês? É que eu tenho que comentar ela porque ela também é uma preposição, tá? Mas eu não vou entrar, né? Eu não vou conversar muito com vocês porque esta aula não é este o momento, tá? Então, olha só, o A mais A deu o A com crase. Então, olha só, a fusão de duas vogais iguais, normalmente a crase acontece quando a palavra A, preposição, se junta com outro A, que é o artigo ou um pronome demonstrativo. Então, eu tenho, olha só o exemplo, chegamos à estação. Então, quem chega, chega a, e a estação, A mais A deu A, craseado. Professora, não entendi nada sobre crase. Ok, não é este o momento, tá? Falaremos sobre isso em uma próxima aula. O que eu quero mostrar para vocês é que existe esse acentinho, que é a contração da preposição, que é esta minha matéria da preposição, certo? Vamos fazer agora as atividades propostas? Beijo, tchau!